593, inciso 1. Porque se você pegar, ele vai dizer, cabe apelação da decisão que condena ou absolve o acusado. Veja aí, ó, 593. Então, as hipóteses de absolvição sumária em outros procedimentos, fundamento desse aqui, 593, inciso 1º. No júri 416, porque aí tem um artigo expresso. Apesar... Não, mas o 416 fala que cabe apelação da decisão que absolve sumariamente ou em pronúncia. Ele quer saber qual é o artigo que vai fundamentar a apelação, não é isso? Então ó, na peça, que você, o espelho dessa última peça, ele considerou correto também quem mencionou isso aqui só. Quem tivesse só mencionado isso aqui, não tivesse mencionado 416, acertava também, desde que conjugasse com 598. Entendeu? Então, a absolvição sumária, se não era o procedimento do júri, fundamenta nesse aqui. Tá? 593, inciso 1º. Oi. Certo. Aí aqui tá. Veja, você pode colocar baseado nisso aqui. Em qualquer outra hipótese que não seja no momento da absolvição sumária, você vai ter que botar reze. A pergunta dela foi interessantíssima. A pergunta dela foi, Bruno, na hipótese do artigo 397, que é a hipótese de absolvição sumária, uma das hipóteses é causa de extinção da punibilidade. Não é assim? Beleza. Mas quando o juiz decreta a extinção da punibilidade, é a hipótese do reze. Não é assim? Aí você diz, quando é que eu entro baseado na apelação e quando é que eu entro com o reze? Você vai ver em que momento ele extinguiu a punibilidade. Se o juiz decreta a extinção da punibilidade no momento em que ele está analisando a hipótese de absolvição sumária, aí você vai fundamentar no artigo 593, inciso 1º. Porque a qualquer momento da persecução criminal, a qualquer momento do processo, o juiz pode reconhecer a extinção da punibilidade. Se ele reconhecer em outra fase, aí você entra com reze. Está dando para entender? Se a extinção da punibilidade for reconhecida em sede da absolvição sumária, aí você tem um recurso próprio, apelação. Se a extinção da punibilidade é reconhecida em outro momento, que não em sede de absolvição sumária, aí tem uma hipótese de reze para você ingressar. Tranquilo? Bom, dúvidas sobre mais essa peça? Deixe. Mas é melhor. Você não vai confundir, veja. Quando é que, a pergunta dele, Bruno, eu acabo me confundindo com as hipóteses do artigo 386, que fala de absolvição, com as hipóteses do artigo 397. Por que você não pode confundir? Isso aqui não tem como confundir não, vê. Porque as hipóteses que você utiliza, o 397, são hipóteses em que o juiz analisa quando ele vai absolver sumariamente. O 386 é na sentença final. É quando ele não absolveu sumariamente. Porque o procedimento não é assim, ó. Vê. O juiz recebe a denúncia, ele faz o quê? Determina a citação para o oferecimento da resposta à acusação. Não é assim? Logo depois de oferecida a resposta à acusação, é que o juiz vai analisar se é caso de absolvição sumária. Aí eu pergunto, qual é, melhor dizendo, o artigo que ele vai fundamentar se ele for absolver sumariamente? É o 386? Não. Aqui, nesse momento, ele vai se apegar no 397. Está dando para entender? Se não for hipótese de absolvição sumária, aí ele continua o processo. E ele só vai sentenciar, ó, aqui no final do processo, após a audiência de instrução e julgamento. Aí, depois da audiência, se ele achar que tem que absolver, aí ele utiliza que artigo? Agora, o artigo 386. Negão, já passou. Você pode achar que foi caso de absolvição sumária. Se o juiz passou, ele não absolveu sumariamente. Então, esqueça. Se for sentença final da audiência de julgamento, é 386. Por quê? Porque o raciocínio é que você pode dizer assim, porra, mas passou, mas eu achava que é caso de absolvição sumária. Mas passou a fase. Tá dando para entender? O juiz não pode como voltar, eita, vamos voltar porque tem um fundamento da absolvição sumária. Não. Se passou, o juiz vai absolver com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal. Como é? Se você estiver apresentando alegações finais, as suas alegações finais você vai fundamentar pedindo absolvição aqui. Isso.
Porque antes da sentença vai ter a fase de alegações finais. Aí você vai dizer, Bruno, na fase de alegações finais, eu vou pedir a absolvição do acusado. Aí, se eu for pedir a absolvição na fase de alegações finais, eu sempre vou pedir baseado aqui. Por quê? Porque as alegações finais vão ser produzidas aqui na audiência de instrução de julgamento. E logo depois eu tenho a sentença final do processo. Deu para entender? Entendesse? Entendesse? Tem como confundir não, pô. Vê a fase em que foi apresentada para você saber qual artigo você vai fundamentar. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos continuar, vamos lá. 2012.1, vamos ver essa aqui. No dia 10 de março, bora? No dia 10 de março de 2011, após ingerir 1 litro de vinho na sede de sua fazenda, José Alves pegou seu automóvel e passou a conduzi-lo ao longo da estrada que tangencia sua propriedade rural. Após percorrer cerca de 2 quilômetros na estrada absolutamente deserta, José Alves foi surpreendido por uma equipe da polícia militar, que lá estava a fim de procurar um indivíduo foragido do presídio da localidade. Abordado pelos policiais, José Alves saiu de seu veículo trôpego e exalando forte odor de álcool, oportunidade em que, de maneira incisiva, aí você já coloca aqui, ó, incisiva, os policiais lhe compeliram a realizar um teste de alcoolemia em aparelho de ar alveolar. Bafômetro. Minha gente, essa peça aqui foi a mais fácil. Porque qualquer cidadão não precisa fazer direito, não. Qualquer cidadão sabe que o cara não pode ser obrigado a soprar o bafômetro. Por quê? Diga. Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Não é assim? Qualquer leigo sabe disso. Então, vê até, ó, uma das coisas que você tem que argumentar. Essa aqui foi um relaxamento. Eu acho que não teve um aluno reprovado. Teve não, sério. Eu acho que nesse ano nenhum aluno reprovou, não. Porque eu não recebi tanto e-mail de agradecimento. Que eu acho que é sério mesmo. Foi o ano que eu mais recebi e-mail de agradecimento. Professor, obrigado. Eu nunca recebi tanto e-mail como foi nessa prova. Isso aqui foi muito fácil, pô. Aí ele diz, ó. De maneira incisiva, os policiais lhe compeliram a realizar um teste de alcoolemia em aparelho de ar alveolar. Realizado o teste, foi constatado que José Alves tinha concentração de álcool de 1 miligrama por litro de ar expelido, da embriaguez, porque a embriaguez é 0,6 decigrama por litro de sangue. O cara tinha 1 miligrama, né? Então já é mais. Aí ele diz, 1 miligrama de litro de ar expelido pelos seus pulmões, razão pela qual os policiais conduziram a unidade de polícia judiciária, onde, vamos lá, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o artigo 2º, inciso 2 do decreto que regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro. Sendo-lhe negado, no referido auto de prisão em flagrante, o direito de entrevistar-se com seus advogados ou seus familiares. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe, lavrou um auto de prisão em flagrante. O que é que acontece? Vamos lá, só lembrando. Como é o procedimento para lavrar um auto de prisão em flagrante? Você chega na delegacia, o delegado ouve primeiro quem? O condutor. Quem é o condutor? É a pessoa que conduz o preso até a delegacia de polícia para ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, a primeira pessoa chega lá, o delegado vai lá, ouve o condutor. Depois de ouvir o condutor vai lá, assina o seu depoimento, pega o termo de recibo de que entregou o preso, está liberado. Por que ele pega esse recibo? Porque se amanhã der uma camada de pau no cara, sumirem com o cara, o condutor tem como dizer, opa, ó aqui, ó, entreguei na delegacia. Depois ali, ó, o problema é do delegado. Depois vem quem? As testemunhas. O código fala testemunhas no plural, tá lá no 304. Ou seja, no mínimo, 2 testemunhas que a princípio presenciaram a prática da infração. E se eu só tiver uma testemunha que presenciou a prática da infração? E aí? O STJ diz, tem problema não. O condutor serve como outra testemunha. E se eu não tiver testemunha nenhuma da prática da infração penal? E se impede eu lavrar o auto de prisão em flagrante? Não. O que é que o código manda fazer no parágrafo 2º do 304? 2 testemunhas que hajam presenciado a entrega do preso à autoridade competente para lavrar o auto de prisão em flagrante. Beleza. Depois, houve quem? Apesar do 304 não mencionado, a doutrina diz, se tiver vítima, a vítima, sempre que possível, pode ser ouvida. Está lá no 201. Se você pegar o 201 do Código de Processo Penal, quando ele fala de vítima, ele diz, a vítima, sempre que possível, deve ser ouvida. Por último, é ouvido quem? O preso, o acusado, ele vai lá, presta o seu depoimento.
Depois que o delegado ouve todas essas pessoas, o delegado, se julgar procedente as alegações formuladas contra o acusado, o delegado vai lá, lavra o auto de prisão em flagrante. Lavrando o auto de prisão em flagrante, o que é que ele tem que expedir ainda no prazo de 24 horas? Nota de culpa. Para que serve a nota de culpa? A nota de culpa serve para informar o preso, primeiro, o motivo de sua prisão, porque ele está sendo preso, o nome do condutor e o nome das testemunhas que vão depor contra ele. A nota de culpa tem que ser expedida para garantir ao acusado esse direito. Depois, no mesmo prazo de 24 horas, o delegado tem que oportunizar o preso, fazer uma ligação para comunicar a prisão a uma pessoa de sua família, uma pessoa por ele indicada. É direito de todo qualquer preso fazer uma ligação. Painho, eu estou aqui na delegacia, lascou, a casa caiu. Então você tem que, imagina, você subiu, sua mãe está doida, né? Mãe, eu estou aqui na delegacia, você tem direito de fazer essa ligação. Então todo mundo tem direito a fazer uma ligação para comunicar o motivo de sua prisão. Aí você diz, o delegado, lavrando auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, ele tem que comunicar a quem em sua prisão? Bora. Tem que comunicar ao juiz. Mais alguém? Se não tem advogado, Defensoria Pública. Mais alguém? Hoje, com a nova lei de prisões, Ministério Público. Quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, como é que o juiz tem que proceder? Bora. Quais são as opções que o juiz tem quando pega um auto de prisão em flagrante? 3 opções. Primeiro, se ele constata que a prisão é ilegal, ele faz o quê? Relaxa. É justamente o que você tem que fazer aqui. Se a prisão era ilegal, você tem que entrar com relaxamento perante o juiz que recebeu o auto de prisão em flagrante para que ele relaxasse. Segunda opção, o que é que o juiz pode fazer? Converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Quando é que ele faz isso? Quando ele constata que a prisão foi legal, tudo certinho, e ela é necessária. Quando é que eu sei que a prisão é necessária? Quando estiverem presentes os pressupostos fundamentos da preventiva. Porque se você me disser, a prisão é legal, mas é desnecessária. Quando é que é desnecessária? Quando não estiverem presentes os pressupostos fundamentos da preventiva. Aí o que é que o juiz pode fazer? Revoga não. Não se revoga flagrante. O juiz faz o quê? Concede liberdade provisória, impondo, se for o caso, uma das medidas cautelares que o Código de Processo Penal criou com a nova lei de prisões, lá do artigo 319. Então, esse foi o procedimento do auto de prisão em flagrante. O procedimento já começou errado aqui. Foi negado o direito de entrevistar-se com seu advogado, cadê? Do seu advogado e com seus familiares. Todo acusado, e é direito até do advogado, ter acesso ao seu cliente. Em qualquer repartição policial, ele tem direito a falar com o seu cliente. Já lascou aqui. Segundo, direito a falar com a família também foi desrespeitado. Você tem artigo da Constituição e do próprio Código de Processo Penal que você fundamentaria isso aqui. Continuando. 2 dias depois, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, você é procurado pela família do preso, sob protesto de que não conseguiam vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juiz, tampouco à Defensoria Pública. Ora, em 24 horas, o juiz deveria ter recebido o auto de prisão em flagrante. Falou de expedição de nota de culpa? Nem falou. Então, ó a quantidade de irregularidade. Nota de culpa não foi expedida. O cara não teve direito a entrevistar com seu advogado e seus familiares. O juiz não foi comunicado no prazo de 24 horas. A Defensoria Pública não foi comunicada no prazo de 24 horas. O Ministério Público não foi comunicado no prazo de 24 horas. Cheio de irregularidade. Aí continua. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto, na qualidade de advogado de José Alves, redige a peça processual cabível exclusiva de advogado. No que tange, quando ele botou exclusiva de advogado, significa dizer o quê? Não ingresso com HC. Se ingressou com HC, lascou. Tá? No que tange a liberdade de seu cliente, questionando em juízo eventuais ilegalidades praticadas pela autoridade policial, alegando para tudo a matéria de direito pertinente ao caso. Então você já levantaria, ó, uma preliminar. Qual é? Ilegalidade na prova produzida para incriminar o acusado. O bafômetro feriu o princípio do nemo tenetur sine tegere. Aí você diz, porra, eu tenho que botar assim? Não. Isso aqui é a expressão em latim do princípio, tá? Princípio do nemo tenetur si, calma, de tegere, que significa princípio da
vedação à autoincriminação forçada, que quer dizer, em outras palavras, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Aí você diz, Bruno, eu fundamentaria isso aqui onde? Isso aqui é desdobramento do direito ao silêncio do acusado. Eu não me lembro qual é o incisozinho do artigo 5º, que diz que o acusado tem direito a ficar em silêncio. Então, era esse inciso que você ia fundamentar isso aqui. Aí é legalidade, né? Não pegava não, isso. Porque o princípio da legalidade é outra coisa aí. Não enquadrava nesse contexto como direito de garantia, não. Não enquadraria, não. Aqui, você tem que enquadrar esse princípio da vedação à discriminação forçada, ele é desdobramento do direito ao silêncio do acusado. Então, o acusado, como tem um direito a silêncio, ele não pode ser obrigado a falar ou produzir qualquer prova que se autoincriminasse. Tá? Oi. 63 é artigo 5º, inciso 63. Veja, hoje sim, porque antigamente, antes da lei, o que é que acontecia? Antes da lei, quando o juiz recebia o auto de prisão em flagrante, antes da lei nova, se ele achasse que estavam presentes os pressupostos fundamentos da preventiva, ele homologava o flagrante e deixava o cara preso a título de flagrante. Hoje não. Hoje, quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, se ele quiser manter o cara preso, ele não só homologa, ele tem que converter em preventiva. Então, teoricamente, hoje, flagrante só poderia durar até o prazo de 24 horas, que era o momento em que o juiz deveria converter o flagrante em preventiva. Não, aí ele é doido. Doido? É doido. Quero nem saber qual foi o livro, mas não faça um negócio desse não. A princípio, a produção de prova ilícita é ilegalidade, mas está cheio de irregularidade. O flagrante, formais. Mas em termos de produção de prova, a única que você poderia alegar seria isso. Aí você poderia dizer, poxa, Bruno, a prova da interceptação, do bafômetro foi ilícito. Aí você poderia dizer, e todas as demais provas que dela decorreram não poderiam ser utilizadas porque seriam consideradas prova lícita por derivação. Aí você abriria parênteses e colocava lá, artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Perfeito. Aí a pergunta dele, eu preciso ouvir o Ministério Público, a gente acho que até viu aqui quando a gente falou das peças de prisões. Não existe artigo nenhum que exija que o Ministério Público seja ouvido antes. Mas prevalece o entendimento que ele deve ser ouvido por quê? Porque, nota, quando você entra com relaxamento, você está alegando uma ilegalidade. Ministério Público no processo penal, além dele ser parte, ele é o quê? Custos legis. Ele é fiscal da lei. Então, o que se vem fazendo é que em todo pedido de relaxamento, o juiz ouça o Ministério Público antes. Então, pediu aqui, coloca lá, que requer o reconhecimento da ilegalidade na prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura após a oitiva do digníssimo representante do Ministério Público. Ponto. Acabou. Entendeu? Então, ó, outra coisa, que tem muita gente que... Minha gente, olha, na hora que você for fazer sua peça, sabe, porque eu vou me lembrando, às vezes eu vou jogando assim, porque eu vou me lembrando de alguns erros dos alunos, tá? Outra coisa, quando você for fazer o pedido, lê a sua peça. Veja o que você falou, porque o que é que acontece? Você chega aqui, alega uma preliminar, a prova é ilícita, beleza. Chega no pedido, você só pede o reconhecimento da ilegalidade e o alvará de soltura. Poxa, o seu pedido tem que representar tudo que você fez na peça. Você não falou que a prova era ilícita? Então requer a Vossa Excelência o reconhecimento da ilicitude da prova, bem como o reconhecimento da ilicitude na realização da prisão em flagrante para após a oitiva do membro do Ministério Público seja concedido o alvará de soltura. Então você tem que também pedir. Você não pediu o reconhecimento da ilicitude, então no pedido faça referência. Em outras peças, por exemplo, você vai fazer umas alegações finais. Nas alegações finais você levanta 3 preliminares e você levanta o mérito pedindo a absolvição do acusado. Quando você for fazer o pedido, você começa pedindo o quê? O reconhecimento das preliminares. Para se o juiz ultrapassar todas as preliminares, ele possa analisar o mérito. Porque quando você levanta um preliminar, muitas vezes a preliminar são questões que o juiz, para analisar o mérito, ele primeiro tem que resolver a preliminar. Então vamos imaginar, por exemplo, um vício de citação. Aí no mérito você pede absolvição. Para o juiz analisar primeiro se você tem que ser absolvido ou não, ele tem que saber se o processo é válido ou inválido por vício de citação.
Então, o seu pedido, lembrem, tem que sempre espelhar a ordem como você pediu nas suas peças. Se você levantou 4, 5 preliminar, primeiro peço o reconhecimento de cada preliminar, e uma vez ultrapassada a preliminar, se o juiz for analisar o mérito, então absolva meu cliente. Tá? Tirei tua dúvida. Não vá sair dizendo por aí que prisão em flagrante não é mais cautelar, não. Isso aí pode ter certeza é o posicionamento isolado dele. Tá? Todos os doutrinadores basicamente entendem que prisões cautelares são 3 tipos: flagrante, preventivo e temporário. Não, veja, tem aluno que tem essa sua dúvida, diz assim: professor, eu aleguei uma coisa no mérito. Isso não impede que você faça alguns comentários das preliminares que você arguiu. Porque muita gente pensa, se eu levantei preliminar, eu não posso de jeito nenhum falar isso no mérito. Às vezes, a preliminar, ela está entruncada no mérito. Você não tem como dissociar mérito, às vezes, preliminar. Prejudicial, por exemplo, a depender da peça, não seria nem preliminar. A extinção da punibilidade, a depender da peça, seria o próprio mérito. Por exemplo, uma absolvição sumária é mérito, você não vai levantar isso como preliminar. Não, veja, é como eu estou dizendo, pode ser mérito? Pode, a depender da peça. Por exemplo, você vai fazer uma resposta à acusação. Você vai levantar a extinção da punibilidade como mérito ou como preliminar? Mérito. Por que como mérito? Porque o que você quer não é absolvição sumária? Beleza. Quais são as causas da absolvição sumária? Diga aí. Causa excludente de tipicidade, ilicitude, culpabilidade e extinção da punibilidade. Ora, se é o mérito da sua peça, você não vai levantar em preliminar. Hã? Veja, é como eu estou dizendo, não é errado se você falar preliminar e no mérito acabar fazendo algumas ressalvas, alguns comentários de passagem da preliminar que você arguiu. Você não vai errar por isso, não. E principalmente, olha, eu sei que é assim, o aluno fica com muita dúvida, quer que eu levante preliminar, quer que eu levante como mérito, não sei o quê. Eu poderia dizer para vocês que a FGV ajuda muito vocês nesse tópico. Ajuda muito. Por que eu estou dizendo? Porque eu vou botar até o espelho aqui para vocês. Ó. Vou botar um espelho de uma peça, só para vocês terem noção como é que a FGV faz. Olha essa peça aqui, ó, que foi a primeira. Olha essa peça. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Cadê, danado? Vai. Eita, computador rápido. Parou. Não está respondendo. Se você pegar o espelho da FGV, ela bota um quadrozinho dizendo assim, teria que ter sido alegado isso. Em nenhum momento ela diz, isso aqui deveria ser preliminar, isso aqui não deveria ser. Eu já peguei alunos aqui que pegaram, a FGV pontuou o item todinho correto dele, e ele não levantou às vezes o que era para levantar em preliminar, não colocou em mérito. Aí você diz, a FGV, olha, é como eu disse para vocês, o CESP, eu achava que na época que o CESP fazia, o CESP era muito mais técnico que a FGV. Muito assim, mais coerente na organização do que tinha que ser pontuado. FGV não. FGV quer saber, na peça, esse cidadão impugnou isso aqui, disse porque está errado, disse fundamento normativo, eu dou o ponto. Entendeu? Não sei se com a prova de vocês se vai mudar essa sistemática. Até agora não se mudou, não. Diz. Oxe, lógico. Bota para colocar. Ó, eu vou até explicar o que ela colocou. Ela disse assim, imagine que eu esqueci a preliminar, para o pessoal online saber também, né? E imagine que eu esqueci a preliminar. Quando eu estou acabando o mérito, eu me lembro de uma preliminar para arguir. Alegue. Alegue como mérito mesmo. Por quê? Porque, no máximo, se ele for técnico, ele vai dizer, isso aqui deveria ser levantado como preliminar, mas você impugnou. O que máximo que pode fazer, ele tirar algum ponto seu. O máximo, mas a pontuação toda, ele não pode tirar, não. Tá? Até porque, eu já disse isso aqui para vocês, tem gente que nem divide a peça. Tem gente que faz a peça toda assim, ó, sem dizer o que é fato, o que é preliminar. Aí você diz, está errado? Tá, não, é uma questão de estilo da pessoa. Em nenhum momento eu posso dizer que o cara está errado porque o cara não dividiu. Agora, mesmo quando você não divide, você deve formular obedecendo uma sequência lógica. Mesmo que você não diga preliminares, mas você sempre tem que começar tecnicamente como preliminar. Tá? Então, não se preocupe com isso. Deixa eu ver se eu coloco aqui, se já respondeu aqui. Ó.
Não respondeu ainda essa porra. Como é? Eita, aí é uma enrolação da porra. A resposta dele, professor, eu posso dizer, ultrapassado o mérito, vem as preliminares, né? Não, não é assim também não, né? Então vamos lá, ó. Dúvidas sobre isso aqui? Segunda peça, tranquilo, né? Deus queira que caia um novo relaxamento desse para vocês, né? Olhe, veja, olhe, não descarte nada, porque tem... Hã? Não, veja, se você chegasse para mim e dissesse assim, professor, faz uma aposta. O que é que eu apostaria? Alegações finais, que até agora não caiu. Até agora não caiu. Vamos apostar 3. 3, tá bom? 3. Apelação, reza e alegações finais. Pronto. Vou apostar nessas 3. Oxe. Não, olha, o que ela está dizendo, apelação de novo, é muitas vezes o examinador olha isso assim, vou botar de novo, porque todo mundo está pensando que não vai cair. Teve um ano que caiu 2 apelações seguidas. 2. Teve professor de cursinho, que eu não preciso estar citando, teve professor de cursinho que diz assim, não estude porque não cai. Aí um aluno até veio para mim, professor fulano e tal, está dizendo que não caiu. Eu disse, olha, eu não comungo dessa tese não. Estude. Estude porque cai. Então não tem esse negócio, minha gente, ó, não tem. Pode até, eu vou lhe ser sincero, pode até cair peça que a gente não viu aqui. Aí você diz, pode, a gente não teve tempo de ver todas as peças. Por exemplo, pode cair. O que é difícil, ó, recurso ordinário e constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, eu não vou dizer que eu boto minha mão no fogo, porque um dia a gente ainda pode se queimar, mas um dedinho eu boto. Revisão criminal, uma peça pode cair. Revisão criminal pode cair, mas não tem o que fazer, revisão criminal. Se você disser assim, porra, professor, caiu uma revisão criminal, vou ficar desesperado, vai não. Sabe o que você faz? Se você ler os artigos do Código de Processo Penal que fala de revisão criminal, eu duvido se você não desenrola na hora. Minha gente, revisão criminal, transitou em julgado. Ele vai ter que dizer, transitou em julgado. Ora, depois do trânsito em julgado, você como defesa só tem uma opção, é revisão criminal. Resposta de acusação, acho que a FGV já cobrou. Não é uma peça, se botar uma resposta de acusação, basicamente é para cobrar o quê? As hipóteses de absolvição sumária. Aí eu acho que é mais batido. É mais preferível, se eu fosse examinador, pedir alegações finais. Por que alegações finais, apelação, é muito bom? Porque são peças que ele pode abordar várias matérias de uma vez só, por aluno colocar. Ele pode colocar várias preliminares, vários méritos para você arguir. Está entendendo? Por exemplo, no alegações finais, você vai ter que ser diligente para saber se a pena, melhor dizendo, na apelação. Na apelação você vai ter que ser diligente para saber se a pena foi fixada corretamente. Se o regime de pena que ele pegou foi o regime de pena que o Código Penal estabelece. Se a pena era até 4 anos, se cabia substituição por pena privativa de liberdade. Se a agravante e atenuante foi reconhecida de forma correta, se as circunstâncias judiciais o juiz utilizou corretamente. Então, vê a quantidade de coisas que numa apelação ele pode te cobrar só com fixação de pena, fora as teses que pode ser arguida. Então, eu já disse a vocês, ó, tudo que você pegar, você olhar que a questão está falando, tudo, nada a questão às vezes fala por acaso. A apelação sempre veja se o juiz fez a fixação da pena correta, se fixou o regime corretamente. Se tem algum benefício para o seu cliente que você pode pedir. Outra coisa, pediu a desclassificação do delito. Quando se pede a desclassificação do delito, o que é que você sempre tem que ver? Se com a desclassificação, outros benefícios podem ser concedidos. Desclassificou, o crime ficou com pena mínima até 1 ano. A pena mínima até 1 ano já cabe o quê? Suspensão condicional do processo. Então, tudo isso você tem que ser diligente para analisar. Todas as consequências que você pedir na peça, veja se não tem outras consequências que você pode arguir. A princípio, você vai me responder, pega o artigo 89, isso. Então, por que não? Não, a lei não faz essa vedação não, porque tem institutos
que ele diz assim, que não haja violência ou grave ameaça. Por exemplo, salvo engano, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito tem um benefício desse. A Lei 9.099, eu não me lembro falando dessa exigência, não.